Ainda antes de entrar no assunto aqui, só queria pedir uma coisa para vocês. Por favor, irmãs, não coloquem a sua cabeça, o seu rosto no ombro do seu namorado. Eu jamais vou conseguir concorrer com ele pela sua atenção. Então, por favor, não faça isso. E namorado, faça a mesma coisa, haja da mesma maneira. Não namore agora. Espere só um pouco, porque é impossível concorrer com a sua namorada ou com o seu namorado. E esse é um momento muito importante que eu tenho convicção que Deus quer mais uma vez falar com a gente. Gente, veja só o seguinte. Alguém aqui já conversou com uma planta? Tem gente que conversa com planta. Não precisa levantar a mão, não. Não levanta a mão, não. Levanta a mão, não. Tem gente que leva papo, né? Com a samambaia, com a tulipa, com a margarida e tal, né? Com planta eu nunca levei, não. Já tentei levar papo assim com o meu cachorro. Mas ele só entendia duas coisas. Que era assim, Duque, vamos passear? Eu tenho certeza que ele entendia que ele ficava correndo igual um maluco até a gente abrir a porta e poder sair. Ou quando eu dizia para ele assim, Duque, vem comer. Pô, na hora ele estava ali. Só isso. Mais nada ele entendia. Dá patinha, vem para cá, vai para lá, obedece, senta, levanta. Pô, ele era extremamente rebelde. Eu prefiro acreditar, como agora é o meu saudoso cachorro, eu prefiro acreditar que ele não entendia o que eu falava, entendeu? Não era que ele era desobediente. Ele apenas não estava entendendo bem. Mas eu queria, agora, seriamente, pensar com vocês o seguinte. Imagina se você conseguisse se comunicar com uma lagarta. Imagina, você consegue falar com o bichinho ali, e aí você chega para a lagarta e diz o seguinte, lagarta, deixa eu te contar aqui um segredo, um mistério, uma coisa importante. Um dia, você vai passar por uma transformação enorme, gigantesca. Quando isso acontecer, você não vai mais se parecer com uma minhoca. Você não vai mais rastejar como uma lesma. Essa mudança que vai acontecer com você é tão grande, que você vai passar a ter asas, você vai voar, você vai alcançar a copa das árvores. Imagine que você conseguisse falar com a lagarta, explicar isso para ela e ela entendesse como ia ficar o coração do bichinho. Como ela ia aguardar esse dia da grande transformação. Como ela ia desejá-lo, como ela ia imaginar esse dia. Ela faria de tudo para antecipar o tempo e para que essa nova etapa da sua vida tivesse início. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho absoluta consciência de que o mundo que nós vivemos está cada vez mais corrompido. A oferta de pecado e a intensidade com que ele é passado tem aumentado de uma maneira absurda. Diante disso, eu quero dizer para vocês que a nossa força de vontade não será suficiente para nós vivermos livres dos pecados. As oportunidades são cada vez maiores, mais variadas, e a pressão para que a gente caia é cada vez maior. Nós somos naturalmente inclinados para o mal. Apenas uma disposição do nosso coração não fará de nós pessoas que andam em santidade, pessoas vitoriosas. Viver uma vida santa no dia de hoje, gente, eu reconheço, a geração de vocês enfrenta dificuldades, tentações, ofertas muito, muito maiores do que a minha geração e a geração dos meus pais. Em meio a esse contexto, agora, resta para nós que estamos aqui, para a Igreja de Jesus, uma enorme responsabilidade. À medida que o pecado se torna, como foi dito, cada vez mais variado, mais intenso e a pressão maior, a missão que nós recebemos de Jesus, ela não mudou.
nós continuamos com a responsabilidade de conduzirmos pessoas que vivem nesse mundo até Jesus. Nós temos a missão de não apenas conduzi-las a Jesus, apresentá-las a Jesus e falar sobre Jesus, mas a nossa responsabilidade é de discipular essas pessoas, acompanhar o processo de transformação na vida delas. E boa vontade apenas da nossa parte não será suficiente. A verdade é que essa é uma missão humanamente impossível de ser realizada. Mas eu tenho uma boa notícia. O Senhor sabe que sem uma profunda transformação realizada pelo Espírito em nós teremos essa enorme dificuldade para vivermos a vida cristã, para simplesmente sobrevivermos, quanto mais entrarmos no mundo para resgatar os nossos irmãos que ainda habitam na escuridão. Quanto mais nós sermos instrumentos de Deus para restaurarmos famílias destroçadas, para discipularmos, para andarmos em vitória nesse mundo. Então, da mesma forma que um engenheiro ou um administrador, ele fornece os recursos. O engenheiro, o administrador, eles equipam, eles suprem as necessidades do seu time para que eles possam realizar um determinado trabalho. O Senhor sabe que se nós não usarmos as suas ferramentas, nós não conseguiremos. Então Ele quer nos capacitar. Você está entendendo? Isso é importante você saber. Nós queremos ser capacitados, pelo menos acredito que a maioria de nós quer ser capacitada para fazermos a obra de Deus, mas mais do que isso, Deus sabe a importância de nos capacitar e Ele deseja fazê-lo. Ele quer nos conceder. E qual é essa capacitação? A que nós estamos nos referindo? Ao poder do Espírito, à unção de Deus e aos dons sobrenaturais que o Espírito concede aos seus servos. Então, gente, essa é a verdade. Deus tem reservado para nós um estágio de vida espiritual tão mais elevado que o nível de vida que nós estamos vivendo nesse momento, quanto é o nível de vida da lagarta para o da borboleta. Deixa eu fazer uma contextualização antes da gente entrar no texto que a gente vai ler daqui a pouco. Lucas é autor de 2 grandes livros da Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve Atos, ele já tinha terminado de escrever o Evangelho, quando ele agora escreve Atos, ele começa o livro de Atos dizendo o seguinte: em meu livro anterior escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro anterior foi o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo a quê? Ao Evangelho de Lucas. Precisamente sobre o que Lucas está dizendo, que foi o começo, apenas o começo, a tudo aquilo que está registrado no seu Evangelho. Lucas registra o nascimento sobrenatural de Jesus, o ministério de Jesus, as maravilhas que ele operou, sua morte na cruz. Lucas registra a ressurreição. Lucas registra Jesus se manifestando vivo, depois de morto e ressuscitado. Tudo isso já está registrado no Evangelho de Lucas. Mas quando ele começa o livro de Atos, ele diz o seguinte: aquilo foi só o começo. Aquilo foi o que Jesus começou a fazer, o que Jesus começou a ensinar. Então Lucas, ele testemunhou tantas coisas gloriosas da parte de Jesus, que ele precisou escrever um outro livro, que foi o livro de Atos, conhecido por nós como Atos dos Apóstolos. E esse livro de Atos começa assim: Jesus, após a ressurreição, já tendo se manifestado vivo para um número imenso de pessoas, agora Jesus
40 dias depois da ressurreição, ele sobe aos céus. Mais 10 dias se cumpre a promessa de enviar o Espírito Santo. E agora chegamos no texto que eu quero ler com vocês nesse momento. Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. E o texto diz assim, na verdade o texto, ele já é uma consequência da descida do Espírito Santo, e depois a gente vai explicar como tudo isso se deu. O texto diz assim, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Eu queria ler até aí. Depois a gente vai ler outros textos. Mas a verdade é que eu preciso reconhecer uma falha minha. Nós, infelizmente, falamos pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos pouco sobre o Espírito. Nós vemos claramente na história. Vamos começar pelo Antigo Testamento, desde a criação, todo o Antigo Testamento, nós vemos claramente a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai agindo. Ele é o grande protagonista de todo o Antigo Testamento. Em seguida, se você der uma lida nos Evangelhos, você vai ver esse segundo grande período da história, que é o momento em que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, está na terra, diretamente, agindo, cumprindo a sua missão. Nós celebramos o Natal. O Natal é uma festa maravilhosa de se comemorar. A gente faz muito bem de comemorar o Natal. Por que a gente comemora o Natal? Porque o Natal registra, marca, celebra, lembra o momento, o dia em que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus, entrou na história da humanidade. Entrou no cotidiano do nosso mundo, da nossa terra. O Natal é a vinda da segunda pessoa da Trindade ao mundo. Mas num determinado momento, como nós comentamos há pouco, Jesus volta aos céus. E ele ensina os discípulos. Antes de partir, ele se reúne com os discípulos e diz, João 16, 7, é para o bem de vocês que eu vou. Eu preciso ir. Se eu não for, se eu não subir, se eu não ascender aos céus, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é finalmente enviada. Recentemente, Deus nos despertou para esse fato. Nós devemos comemorar a descida do Espírito Santo da mesma forma, com a mesma alegria, dando o mesmo destaque, a mesma importância no nosso coração que nós damos quando celebramos o Natal. Porque o Espírito em nada é menos digno do que a segunda pessoa, do que a primeira pessoa. Na verdade, uma vez eu ouvi uma explicação de um teólogo renomado, tá bom, gente? Então ele não falou como piada, ele falou como sério. Pediram para ele assim, professor, como o senhor explica a Trindade? Ele falou, explicar a Trindade é muito simples, é um dos assuntos mais difíceis de se explicar, mas ele diz assim, explicar a Trindade é muito simples. A Bíblia diz que o Pai é Deus, a Bíblia diz que o Filho é Deus e a Bíblia diz que o Espírito é Deus. Mas a Bíblia também diz que há um só Deus. Pronto, está explicado. É assim que se entende a Trindade. A verdade nós não temos 3 deuses, mas um Deus, que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são absolutamente iguais em dignidade,
em honra, em santidade, em perfeição. Não existe uma pessoa da Trindade que se sobreponha à outra, que seja mais importante do que outra. Por isso, não parece lógico nós celebrarmos o Natal e nos esquecermos da descida do Espírito Santo. Essa pessoa, ela finalmente veio efetivamente habitar com nós. É importante que você entenda sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito. O Espírito Santo, ele não é uma força, como alguns podem supor. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é uma influência. E me perdoe aqui o que eu vou dizer, nem um ectoplasma gospel, como o Marcão diria. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, portanto, onipotente, é onisciente, onipresente. O Espírito Santo, ele operou a criação junto com o Pai e com o Filho. Por tratar-se da pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo deve ser cultuado, obedecido, amado, adorado. E uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos e devemos ter um relacionamento pessoal com ele. A descida do Espírito não foi de forma alguma um acontecimento corriqueiro, comum, banal. Foi algo ansiado e aguardado com muita expectativa ao longo dos séculos. Vejam que diz o profeta Joel, a promessa do derramamento do Espírito Santo, Joel 2, 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Os profetas, eles anteviram o que aconteceria num determinado momento da história da humanidade, magnífico, um determinado momento que eles não conseguiam sequer imaginar como se daria na prática. Eles não sabiam bem como isso aconteceria, uma vez que ao longo de todo o tempo do Antigo Testamento, séculos ali se passaram. E o Espírito era privilégio de uma ou outra pessoa, muito eventualmente, de uma maneira muito específica. Só quem recebia o Espírito era o profeta, num determinado momento da história. Era um sacerdote, talvez o sumo sacerdote. Pode ser que um rei viesse a receber, mas o Espírito não era algo derramado, não era algo acessível a todos. Então, os profetas e aqueles que anteviram essa época, guardavam esses questionamentos no coração. Como vai ser todo um povo, toda uma nação, de uma hora para outra se tornar cheia do Espírito? Como essas pessoas vão receber tamanha distinção? Então, ocorre o dia de Pentecostes. Olha que coisa curiosa, gente. Olha que coisa interessante, como Deus fala em detalhes pequenos. Então, falamos que Jesus, após a ressurreição, durante 40 dias, Jesus se manifestou. No 40º dia, ele subiu ao céu. Se você contar da ressurreição adiante, são 50 dias até que o Espírito fosse derramado. Por isso, chamado Pentecostes, festa do Pentecostes, festa dos 50 dias, das 7 semanas. E sabe o que essa festa celebrava? O início da colheita. Eles tinham duas grandes festas para celebrar a colheita. A festa que celebrava o final da colheita era a festa das cabanas. E a gente tem um estudo sobre isso, eu quero me ater no Pentecostes. Então, no final da colheita tinha uma festa, mas no início tinha outra festa. Qual era a festa que marcava o início da colheita? Pentecostes. Pode ter certeza, não foi por acaso que o Espírito foi derramado nesse dia.
no dia de celebrar o início da grande e magnífica colheita que passaria a ver pelos séculos que viriam. Então, da mesma forma que a vinda do Messias, apesar de ter sido profetizada, pegou o mundo de surpresa, o derramamento do Espírito surpreendeu a todos. Então, no dia em que os judeus celebravam a festa dos Pentecostes, os céus se abriram. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pô, gente, sabe o que me veio ao coração agora enquanto eu li esse texto? Quero fazer uma oração. Senhor, abençoa os meus irmãos que talvez já tenham ouvido sobre esse assunto, talvez já tenham ouvido sobre esse assunto de maneira diferente, estranha, aplicações não bíblicas, não fundamentadas na Tua palavra, opiniões as mais diversas. Então agora, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza à verdade. Tira, Senhor, toda ideia preconcebida, toda argumentação que guardamos no coração, ainda que como corretas, não sendo, e ajuda-nos a reconstruirmos a verdadeira, a verdade a respeito do Teu Espírito e da Sua ação no meio da igreja nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, de repente, o céu se abre e aí acontece, o Espírito vem sobre o povo de Deus. No Pentecostes, a promessa do derramamento do Espírito finalmente se cumpre. Gente, você entendeu o que aconteceu? De repente, num dia específico, profetizado, esperado, aguardado com ansiedade pelos profetas, pelos sábios, pelos conhecedores do tempo. De repente, esse dia chega e o Espírito é derramado. Vocês sabem em que momento da história nós vivemos? Exatamente nesse tempo. É nesse tempo privilegiado em que o Espírito Santo, prometido, aguardado, desejado, mais do que qualquer outra coisa, está acessível a gente como nós. O Espírito Santo está acessível a gente como nós. O Espírito vem cumprir a sua missão de nos regenerar, de nos guiar a toda a verdade, de nos consolar, de nos dar poder para sermos suas testemunhas. O Espírito sonda o nosso coração. Ele escolhe, Ele revela, Ele conforta, Ele convence, Ele admoesta. Mas qual a relação do Pentecostes, afinal, com a história da lagarta, da borboleta e a grande transformação que Deus quer realizar em nós? Então, nesse momento agora, gente, vai entrar o que disse João Batista. João Batista, ele diz em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água para arrependimento. Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo para capacitar os seus discípulos a cumprirem a sua obra. Fogo para manter seus corações em efervescência. Fogo para aquecer a sua alma. Fogo para que eles crescem de todo o coração. Essa, sem dúvida, meus irmãos, é uma experiência subjetiva. Por isso, algumas pessoas preferem não falar dela, não se envolver com ela, até porque num passado recente isso já deu
tanto trabalho, é melhor não mexer com isso, não fala desse assunto, vamos deixar isso esquecido para lá. Mas, irmãos, vejam, o batismo com água é para arrependimento. Nós ficamos conscientes dos nossos pecados, temos a convicção de que o nosso pecado é algo grave, nos arrependemos, tomamos a decisão de levarmos uma vida santa. Mas esse momento de batismo nas águas, batismo para arrependimento, ele é apenas o primeiro passo da vida cristã. Se você notar até a questão da descida do Pentecostes, do enchimento do Espírito, nós lemos um texto. Você lembra qual foi o texto que nós lemos? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Mas se depois você ler o penúltimo versículo do capítulo 2 vezes 2, 4, sabe o que você vai ler lá? Estavam todos orando reunidos num só lugar, de repente o Espírito veio sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito. Mas quem são essas pessoas? São os mesmos que estavam em Atos 2. Agora, eles ficaram cheios em Atos 2 e agora tornaram a ficar. Lembra do exemplo que Emily deu ontem? O pecado abre buracos em nós. A gente tem que estar constantemente, continuamente se enchendo do Espírito, porque o Espírito é drenado através dos pecados da nossa velha natureza. A gente precisa do enchimento do Espírito continuamente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso não é uma experiência que você vai ter na vida e pronto, acabou. Nós precisamos de inúmeras e incontáveis experiências assim. Ser batizado com Espírito e com fogo significa que o Espírito vai nos conceder a sua plenitude. Quando isso acontece, quem já passou por essa experiência sabe, a mente e o coração são enriquecidos com uma iluminação sem precedentes. Tudo fica claro na Bíblia, tudo faz sentido. A gente vê claramente a mão de Deus em todas as coisas. Quem passa por essa experiência, de repente, tem uma vontade de seguir a Jesus insaciável. Quer seguir a Jesus, custe o que custar, pague o preço que tenha que pagar. Quem passa por um tipo de experiência assim, passa a ter uma alegria em viver para Deus, que se torna uma alegria extremamente contagiante. O seu coração é tomado por um imenso e inexplicável amor. Amor a Deus, amor pelas pessoas, e esse amor é tão sobrenatural que a pessoa é capaz de amar os seus próprios inimigos sem fazer força. É algo sobrenatural que acontece no coração. Somos levados a um nível de fé, de confiança, de esperança, até então tido por nós como algo desconhecido. Eu sou uma lagarta, nunca vou parar de me rastejar. Eu não consigo imaginar isso. Até o momento que passo por essa transformação e percebo, uau, a minha vida era muito mais simples e pobre do que ela podia ter sido. Mas a quem esse poder é dado? A verdade é que Deus deseja dar isso a todos os seus filhos. Como a gente disse, lá no Antigo Testamento, isso era algo restrito, era algo privado. Poucas pessoas tinham o privilégio. Mas você lembra que a gente acabou de ler? Agora o Espírito Santo foi derramado. Portanto, isso é algo acessível a todos os filhos de Deus, sobretudo aqueles que desejam isso pelos motivos corretos. Olha que coisa interessante. Final do Evangelho de Marcos, ele diz, Marcos capítulo 16, versículo 15. Vão pelo mundo todo, Jesus mandando, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E aí ele acrescenta o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Olha o que Jesus está dizendo. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão por todo mundo. Enquanto você está indo, estes sinais acompanham aqueles que creem. Enquanto você está indo e obedecendo a Jesus e cumprindo a missão, os sinais estão acompanhando você. Mas você parou de cumprir a sua missão. O que vai acontecer com os sinais? Eles param. Os sinais acompanham os que creem, acompanham os que pregam o evangelho. O sinal acompanha aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Vão pelo mundo enquanto vocês estão cumprindo a missão. Não tenham preocupação, os sinais vão acompanhar você. Lembra do exemplo que a gente acabou de dar lá no início? Seria insano um engenheiro, um administrador, dar uma chave de parafuso para o pedreiro e falar assim, com essa chave de parafuso quero que você construa uma casa. Não tem condição. Eu preciso de ferramenta. Eu vou construir a casa que o senhor quer, mas eu preciso que o senhor me dê ferramenta, preciso que o senhor me dê material. A mesma coisa ocorre na obra de Deus. Deus sabe que nós precisamos de ferramentas. Deus sabe que nós precisamos de materiais. E Ele tem todo o interesse em nos dar isso. Não é algo para um poucos privilegiados mais. Esse tempo acabou. Isso é algo que se derramou sobre todo o seu povo, sobre toda a terra. Por isso Jesus foi claro com seus discípulos. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, eu nem sei, há tanto tempo a gente não fala sobre esse assunto, nem sei se tem alguém aqui querendo dom espiritual, muito menos se tem alguém aqui ansioso por ter um dom espiritual. Mas na igreja de Corinto, isso era algo visto como um tesouro de valor inigualável. As pessoas queriam os dons, algumas pelos motivos errados, mas outras pelos motivos corretos. Então o apóstolo Paulo diz, uma vez, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles dons que trazem a edificação para a igreja. Ou seja, vocês estão ansiosos por terem experiências maiores, mais tremendas, mais encantadoras, mais poderosas com Deus. Então procurem crescer naquilo que traz edificação para a igreja. Deus nunca concederá dons espirituais. Deus nunca concederá uma unção especial para você ficar jogando videogame em casa, para você ficar maratonando na Netflix. Mas Deus capacitará alegremente todos aqueles que estiverem dispostos a realizar a sua obra magnífica. Como conseguir esse batismo com fogo? Como conseguir essa unção? Como ter essa experiência? Gente, olha só. Você consegue obter com facilidade conhecimento teológico. Você se matricula num curso de teologia, você paga o professor e ele te ensina teologia. Você pode ter um professor de Bíblia, você pode pagar um professor de Bíblia e ele pode te ensinar Bíblia. Você pode tomar a decisão de passar pelo batismo das águas, o batismo de arrependimento. A igreja vai te dar algumas instruções. É isso mesmo, o batismo de água às vezes mexe com coisas profundas em nós. A convicção do arrependimento leva a gente ao choro. Entendeu? Obrigado aí, Maili, pela participação. Foi elazinha? Foi? Ah, legal. É só brincadeira. Não, o único neném que tem é elazinha, tadinha. Mas vamos voltar aqui. Você pode seguir umas simples orientações da igreja. Aí o pastor vai avaliar você, vai dizer assim, pô, você deu todas as respostas corretas, você pode passar pelo batismo das águas. Mas o batismo com o Espírito Santo, essa experiência sobrenatural, essa unção diferenciada, ela não pode ser obtida dessa forma. É algo subjetivo, espiritual,
E como disse João Batista, irmãos, vejam isso, o batismo com o Espírito Santo é ministrado diretamente por Jesus. Quem ministra esse batismo é Jesus. Então é impossível estabelecer uma espécie de fórmula, faz assim, dê 4 passos e tal, que você vai conseguir. Mas é lógico, a Bíblia mostra alguns princípios que podem preparar o nosso coração para esse momento. Então a questão é, como ter essa experiência? Vamos lá. Primeiro lugar, deseje ardentemente. Se você está entendendo o nível de relacionamento com Deus, de experiência com Deus, o valor inestimável que seria uma experiência assim, se você deseja algo assim, então a primeira colocação é essa. Se você deseja, deseje ardentemente. Deseje ardentemente. Jeremias 29:13, Deus fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe quando a gente vai encontrar Deus na nossa busca? Quando nós o procurarmos de todo o nosso coração. Considere o seguinte, não receberemos esse batismo se nós o buscarmos de uma forma displicente, sonolenta e desinteressada. Nós só passaremos por algo sublime, como o que está sendo dito aqui, se nós desejarmos isso de todo o nosso coração. Você já viu alguma cena de uma pessoa se afogando, o desespero dela para ela obter oxigênio? É assim que a gente tem que desejar o Espírito de Deus. Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Se o Senhor não me der uma porção exagerada, recalcada, sacudida do Teu Espírito, Senhor, eu prefiro não continuar vivendo. Me leva, Senhor, tira a minha vida. Sabe quem fez uma oração assim? Moody. Moody desejava tanto receber esse poder, ter essa experiência, que ele relata, ele diz, eu considero que morreria se eu não a tivesse obtido. E sabe como se deu com Moody? Ele desejou tanto, buscou tanto, procurou tanto, que um dia ele caminhando por uma rua em Nova York, os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. E ali ele caiu quebrantado diante de Deus. E ele disse, a sensação que eu tive é que eu não ia aguentar aquelas ondas de amor de Deus sucessivas que vieram sobre mim no meio da rua. Então, para recebê-la, nós precisamos desejá-la ardentemente. Segundo lugar, busque humildemente. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 12:31. Busquem com dedicação os melhores dons. Gente, apenas uma pergunta retórica para a gente pensar. Alguém tem orado pelos dons espirituais? Alguém tem buscado dons espirituais? Alguém acha que isso é importante? Alguém já pensou em pesquisar alguma coisa sobre isso? Eu já reconheci meu erro no início, tá bom, gente? Da gente, como eu disse, falar pouco sobre isso, instruir pouco a igreja a respeito desse assunto. Mas veja, é um versículo bíblico. E Paulo diz, busquem com dedicação os melhores dons. Alguém tem obedecido essa orientação bíblica? Quantos têm buscado dons? Quantos têm buscado com dedicação os dons espirituais? Meus irmãos, se somos reformados e acreditamos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que temos sido negligentes nesse ponto. Talvez alguns pensem que o que receberam de Deus após a conversão, o que você tem convicção que já recebeu de Deus pelo simples fato de ter se convertido a Jesus? Você pode ter certeza da sua salvação, você pode ter certeza que seu nome
foi escrito no livro da vida. Dali ele jamais será arriscado. Você pode ter certeza que Deus te adotou, você se tornou filho de Deus. Você pode ter muitas certezas e convicções sólidas e consistentes pelo simples fato de você ter se convertido a Jesus. Mas a pergunta é, isso é suficiente para você? Isso é tudo que a vida com Jesus pode lhe oferecer? Isso é tudo que você espera da vida espiritual, do seu relacionamento com Deus? Muita gente, depois que se converte, fica estagnada. Estou satisfeito, estou acomodado, caí na minha zona de conforto. Mas, gente, catuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, acorda e preste atenção, porque ele vai falar agora é importante. Dá uma catucada aí. Ouçam o seguinte, irmãos. Nunca deveria chegar um momento em que um cristão diz, chega de Deus, já tenho o suficiente, não preciso de mais. Nunca deveria chegar esse dia. Se cremos num Deus como o Deus que a Bíblia descreve, nós deveríamos viver uma vida permanentemente insatisfeitos e desejando mais. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu vou buscar mais, e eu quero buscar mais até o último dia da minha vida aqui. Irmãos, ousem ir para o próximo patamar da vida espiritual. Busque os dons de forma bíblica. Busque os dons com responsabilidade. Mas busque os dons. Busque com dedicação os melhores dons. Sobretudo aqueles que vão ajudar você na sua tarefa de edificar a igreja. Terceiro lugar, prepare o caminho pelo arrependimento. Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele. A mensagem de João Batista é essa. Preparem o caminho para que o Senhor venha. Como? Através do arrependimento. O arrependimento é a motoniveladora que prepara o caminho por onde o Senhor chegará. Remove o entulho, apara as arestas, tira os obstáculos. Meus irmãos, o Senhor, Ele está vindo. Você tem buscado a Deus? O tema do nosso retiro é buscando a Deus. Você tem buscado a Deus? Pois eu digo a vocês, o Senhor está vindo. Então, preparem o caminho e esperem, porque Ele virá. Quando João Batista construiu a estrada, Jesus veio ao seu encontro. Prepara o caminho, que o Senhor está vindo. Mas quando foi a última vez que você agiu assim? Quando foi a última vez que você deixou tudo de lado para dedicar o seu tempo e a sua energia limpando o caminho do seu coração para que o Senhor viesse? Eu desafio você a deixar seu coração ser quebrantado pelo Espírito Santo. Não a fórmula para recebermos a plenitude do Espírito de Deus, mas através do arrependimento podemos preparar o caminho para que o Senhor venha. Em quarto lugar, irmãos, para terminar, peça confiantemente. Lucas 11, 9 a 13. Olha, guarda esse texto no seu coração. Ele diz assim, Jesus ensinando, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês,
apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai Celestial está disposto a dar do seu Espírito para aquele que o pedir, para aquele que o buscar, para aquele que desejar tê-lo ardentemente. Irmãos, Ele quer nos capacitar, Ele deseja nos encher dEle mesmo, Ele quer nos dar mais do seu Espírito, então peça com confiança. Quero terminar, irmãos, vou concluir agora. O tema do retiro, buscando a Deus, é buscando a Deus ou busca a Deus? Em busca de Deus, em busca de Deus. Existem várias maneiras de se buscar as coisas, por exemplo, você já deve ter visto esses filmes que tem as dúzias por aí, de caça ao tesouro. Tem um mapa do tesouro, o tesouro foi escondido, o mapa é feito de tal maneira, misterioso, com segredos, com símbolos, para que quem achar o mapa não saiba localizar o tesouro. O mapa não é feito para que as pessoas localizem o tesouro, apenas quem criou um mapa que sabe os segredos que vai poder localizar, ou alguém que essa pessoa estabeleceu, enfim, e revelou os tais segredos do mapa. Então existe uma busca misteriosa, uma busca cheia de incertezas e inseguranças. Mas quando a gente fala de buscar a Deus, não é assim que as coisas acontecem. Quando nossos filhos eram pequenos, a gente fazia aquela brincadeira clássica. Botava a almofada no rosto e dizia que foi embora. Fui embora, tapava o rosto. Aí o filhinho ia, empurrava a almofada, aí você tirava e dizia assim, achou, fui embora, achou. Aí eles cresceram mais um pouquinho, a gente se escondia atrás da cortina. Mas a gente, lógico, deixava o pé para fora, para eles verem onde a gente estava. Se a gente fosse se esconder de verdade, eles nunca iam achar. Mas o que é mais legal nessa brincadeira do pai brincando de se esconder do filho? A parte mais legal é quando o filho acha o pai. E aí, aquela emoção, aquele abraço, aquela alegria e aquele monte de riso. O pai não se esconde para não ser achado. Ele se esconde com a intenção de ser achado. Tudo que Deus deseja é ser encontrado por nós. Nós estamos em busca de Deus e o momento de maior alegria do Senhor vai ser Ele se revelar, Ele vir ao nosso encontro e Ele se deixar achar por nós. Não sei se eu consegui transmitir para vocês a grande missão que nós recebemos. Atos dos Apóstolos é um livro que não tem final. O final do livro de Atos, capítulo 28, termina subitamente, dando a entender que essa história do que Jesus havia começado a fazer, ele foi narrado no Evangelho de Lucas, depois continuou sendo narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Isso não teve fim, porque Atos é, afinal, a história da igreja, da obra que Jesus realiza através dos seus discípulos. Então, essa obra, minha gente, continua sendo realizada por nós hoje. Eu tenho convicção, quando a gente chegar no céu, a gente vai ver os demais capítulos do livro de Atos escrito, e muito... Veio bem até aqui. E com certeza nós leremos alguns capítulos surpreendentes em que nós estaremos lá. Então eu queria encerrar orando com vocês nesse sentido. Senhor querido, o mundo está mais degenerado a cada dia e apenas nossos esforços pessoais não são suficientes, Senhor, para chegarmos lá, para vivermos a vida que agrada ao Senhor. Queremos não apenas nos envolver, mas nos comprometer com a sua obra de resgatar seus filhos e filhas que ainda se encontram na escuridão.
mas reconhecemos que sem a sua unção e sem os seus dons não conseguiremos. Precisamos do seu Espírito, Senhor, vivendo em nós, em plenitude. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós o poder do alto, para darmos continuidade a tudo que o Senhor fez no livro de Atos, através dos seus discípulos. Uma vez que sabemos que a conversão não é a única experiência espiritual que podemos ter, muitas outras estão ao nosso alcance. Tira de nós, Senhor, toda acomodação. Gera em nós desconforto, de maneira que em nossos corações haja um desejo insaciável de buscarmos uma vida cheia do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.